Fala galera, eu sou o Eduardo do Saiba Direitinho e se você tem curiosidade de saber quanto ganha um estagiário do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, esse vídeo é para você. Quanto ganha um estagiário do TRT? Eu já gravei um vídeo desse aqui anteriormente, foi um dos primeiros vídeos do canal e muitas pessoas ficou em dúvida, né, ainda sobre algumas coisas que eu vou falar aqui, sobre lei do estagiário também, essas coisas, e que nós tivemos um aumento na bolsa estágio, e isso eu vou falar para vocês também. Então, se você tem dúvida, se você quer saber quanto que ganha o estagiário do TRT, fica no vídeo que eu vou te contar até o final. Fechou? Primeiramente, esse aqui é o canal Saiba Direitinho. Meu nome é Eduardo, sou proprietário do canal. E aqui nesse canal a gente aprende sobre direito, conteúdo jurídico e tudo mais. Então, se você ainda não conhecia o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, aqui você vai aprender o direito de uma forma simplificada, de forma facilitada e que nunca mais vai desgrudar da sua cabeça. Beleza? Então vamos começar a conversa. Primeiramente, né, como eu disse, meu nome é Eduardo, eu sou estudante de Direito, faço faculdade, atualmente vou iniciar, né, o 8º período da faculdade de Direito, então já estou ali seguindo para a etapa final da faculdade. Eu comecei a estagiar no TRT de Minas Gerais agora nesse ano, foi no final do mês de janeiro, né, no começo do ano. E tem sido uma experiência maravilhosa. Finalizou agora 6 meses que eu comecei a estagiar lá. Aprendi bastante e quero continuar aprendendo ainda muito mais. Porque é um estágio muito bom, que a gente tem um apoio de verdade, assim, tanto dos nossos supervisores de estágio, quanto dos servidores lá dentro do TRT. Do juiz também, o juiz da nossa vara do trabalho aqui é bem bacana, um cara muito gente boa e tem muita paciência para ensinar, está sempre à disposição ali para tudo que você tiver dúvida. Então tem sido uma experiência maravilhosa, porque a gente pode aprender muito quando se trata de pessoas assim, né? Pessoas que estão ali justamente para poder ajudar, para auxiliar o estagiário, e o estágio é isso, né? Estágio é aprendizado, estágio é você ter dúvidas e tirar essas dúvidas justamente para auxiliar você a ser um profissional melhor, a ser um estudante melhor e exercer o direito da melhor forma. Muitas pessoas têm dúvida sobre como é a forma de se conseguir um estágio no TRT. Como foi que eu entrei? Primeiramente, eu entrei por um processo seletivo, né? Esse processo seletivo ele foi organizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, né? Eu acredito que muitos de vocês talvez conheçam. Ele organiza esses processos seletivos direto, tem processo seletivo para vários órgãos públicos, para empresas privadas. Então, se ele é especialista nessa área de estágio, de conectar quem está precisando do estágio, né, o fornecedor do estágio, com o aluno, com o estudante. E eles oferecem estágio tanto de graduação, pós-graduação, nível técnico, nível médio, jovem aprendiz, então é tudo mesmo quanto a estágio, relacionado a estágio e a jovem aprendiz, o CIE, eles são especialistas nessa área. E a gente participou de uma prova que ela foi feita de forma online, né, por todo o TRT 3, que é o daqui da região de Minas Gerais, abrange toda Minas Gerais. Então essa prova, ela serviu para todos os municípios, todas as comarcas que têm uma vara do trabalho, né? Então, de BH a Varginha, várias cidades, né, em ordem alfabética aí que tem. Eu sou da cidade de Januária, aqui no norte, extremo norte de Minas, né, quase Bahia. E aqui a gente tem uma vara do trabalho. Não tinha muitas vagas, né? Lá a gente utiliza, na regra, 3 estagiários, mas na verdade até agora só contratou 2, né? Que sou eu e mais uma outra estagiária. E ainda está pendente mais uma contratação de um estagiário, em breve. E assim, foi muito legal. A gente fez uma prova. Essa prova ela foi feita de modo online. E a gente viu, quando saiu o edital, já chamou a atenção porque era um estágio que pagava muito bem. E esse estágio ele chamou a atenção de todos os estudantes aqui da cidade, né? Então foi bem concorrido. E na época ele era o estágio que pagava melhor aqui da região. Pagava melhor, era ele.
A bolsa estágio estava no valor de R$ 1.464, mais um auxílio transporte de R$ 12 por dia estagiado, dia útil estagiado, né? E ali chamou a atenção demais, porque aqui tem um Tribunal de Justiça também, né? Um fórum. Só que o Tribunal de Justiça, ele pagava, se eu não me engano, a bolsa era de R$ 1.333, mais um auxílio transporte de R$ 259, se eu não me engano. Dava em torno de 1.500 e alguma coisa. E esse do Tribunal do Trabalho, quando você somava, né, a bolsa estágio de 1.464 mais os auxílios transporte diários, ele dava mais de R$ 1.600. Então, ele era um pouco maior do que o do Tribunal de Justiça. Só que aí teve, né, a gente sabe aí, uma vitória gigantesca para a classe estagiária, principalmente os do TJ, que foi o aumento da remuneração do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a bolsa simplesmente, praticamente dobrou, né? A bolsa estágio foi para, se eu não me engano, 2.674 e o auxílio transporte deles foi para R$ 359. Então a bolsa estágio, juntando a bolsa com o auxílio, ficou R$ 3.033, meu amigo. Não tem para onde competir com esse, mas não. A gente se tornou o segundo órgão que paga melhor, porque o primeiro é o TJ, não tem jeito. E quando eu fiz essa prova, tinha sido aprovado também no TJ. E aí o pessoal do Tribunal do Trabalho me ligou, e aí uma semana depois o pessoal do TJ me ligou. Só que como eu já estava, né, organizando minhas documentações e eu queria também fazer estágio no Tribunal do Trabalho, eu acabei deixando o TJ para lá e pedindo para me realocar para o final da lista, né, para caso fosse precisar lá mais para frente. E escolhi ir para o TRT. Não me arrependo. Eu confesso para vocês que na época que o salário aumentou, eu fiquei baqueado, fiquei triste pra caramba, tanto eu quanto uma colega da minha sala também, que tinha escolhido não ir pro TJ. E só que hoje em dia também para mim eu já não faço mais tanta questão assim, né? Não é nem que não faço tanta questão, mas é que a dor já passou, a dor já passou. E eu tô feliz onde eu tô. E foi bacana. Mas hoje também a bolsa do TRT ela aumentou. Não, claro que não, não foi da mesma forma que o do TJ, né? Teve um aumento quase insignificante, se você for olhar comparado com a bolsa do TJ, mas que para nós estagiários do TRT significou até bastante, né? Foi um aumento de R$ 183, né? Que é um reajuste que geralmente já tem ali em torno de, a cada 1 ano e meio, mais ou menos, eles fazem esse reajuste. E a gente teve esse reajuste de R$ 183. Então a bolsa que era 1.464, agora ela está no valor de 1.647. E o valor auxílio transporte ele permanece o mesmo, R$ 12 por dia estagiado. Mas aí agora a diferença é que em vez de a gente receber ali em média R$ 1.600, agora em média a gente recebe 1.800, 1.800 e pouco. Então tá muito bom para um estágio de nível superior, ele tá bem bacana o valor. E fora também, né, que diferente do TJ, do Tribunal de Justiça, que o estágio é de 6 horas, o do Tribunal do Trabalho ele é só 5 horas por dia. Então a gente estagia 1 hora a menos e recebe um valor até bacana, né, comparado a outros órgãos. Prefeituras municipais, por exemplo, aqui na região não pagam tão bem. Escritórios de advocacia também passam longe disso. Então é um estágio que paga muito bem, né? E a gente tá lá aprendendo, tá feliz, graças a Deus, tem aprendido bastante. E eu tenho certeza que se você tem curiosidade, tem vontade de estagiar no TRT e tá pensando se vai ou não, meu amigo, não pense duas vezes não, vai, velho. Vai, porque é bom, é bom. É um negócio que você vai ver a justiça trabalhando mesmo, você vai acompanhar o processo desde o seu início lá, da petição inicial até o finalzinho dele. Você aprende muito, velho, muito, muito, muito. Da fase de conhecimento, fase de liquidação, fase de execução do processo, petição inicial, contestação, sentenças, recursos, tudo isso você vai ver de mão cheia. Então, um aprendizado assim que vem de bandeja para você. Se você não quiser pegar esse aprendizado, meu filho, aí é com você, né? É com você. Mas eu escolhi pegar esse aprendizado
e tem sido de grande valia para mim, né? Agora, no momento, assim que eu entrei na secretaria da Vara do Trabalho. E ali a gente mexia com as intimações, né? Fazendo intimações, envio de cartas precatórias, tudo isso. Notificações iniciais, eh, organização de documentos, impressões de documentos, fazia atendimento das pessoas que chegavam, né, até lá na Vara do Trabalho para poder tirar dúvidas. E na termações também, né, iniciar um processo sem um advogado, quando a parte quer iniciar um processo sem advogado, se chama termação. Só que depois de mais ou menos um mês e meio, aí o juiz da vara, ele pediu para que eu fosse para o gabinete, né? Porque quando a gente chegou lá já estava sem estagiários. As 3 estagiárias que estagiavam lá antes já estavam finalizando seu período, foram saindo uma por uma e não tinha mais ninguém. Aí entrou eu e essa outra estagiária praticamente juntos, né? Ela entrou uma semana antes que eu. E, e depois eu fui, né, realocado para o gabinete do juiz. E aí lá agora eu mexo com os embargos de declaração, sou responsável pelos embargos de declaração. Então toda vez que um advogado protocola ou põe, né, embargos de declaração, eu fico responsável por poder minutar uma resposta a esses embargos. Então, para mim, bacana demais. Tem aprimorado minha escrita, tem aprimorado a minha forma de ver o processo. Tem sido um aprendizado gigantesco e eu estou gostando demais. Agora eu já estou, não vou falar craque em barros de declaração, mas eu já consigo destrinchar os embargos, entender o que a parte tá, tá discutindo, né? Tá alegando de forma mais fácil. Então eu demoro menos tempo para poder fazer uma minuta. E, e aí às vezes eu fico lá assistindo as audiências, né? Eu gosto muito de assistir audiência. Quase todo dia eu assisto audiências e se deixar eu assisto todas do dia porque é muito bom. Eu gosto de acompanhar os processos, eu gosto de ver as histórias, né? De chegar lá na petição inicial, chego lá na parte dos fatos, aí começo a ler, entender, eu começo a me enxergar dentro da história de cada pessoa. E é muito bom você ver a justiça sendo feita, né? Porque são pessoas que muitas vezes precisam daquele valor, que sofrem injustiças, ou às vezes até empresas também que sofrem injustiças, né, de funcionários com má fé tentando alegar um vínculo que às vezes nem existe também. Então, de ambas as partes, a gente vê a justiça sendo feita de todos os lados, né, tanto para os reclamantes quanto para os reclamados. E é um estágio que tem sido renovador, maravilhoso. E a única coisa que eu tenho para deixar para vocês aí, estudantes de direito que tem interesse em estagiar no TRT, é que estagiem. Cara, se tiver oportunidade, não perca essa oportunidade, é muito bom, vocês vão se apaixonar por direito do trabalho. Direito do trabalho é uma área que eu particularmente quero seguir para o resto da minha vida. E faça isso também, cara. Segue para vocês também. Direito do trabalho é uma experiência única. E é isso. Queria convidar você, né, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aí para não perder nenhum vídeo, dar um like nesse vídeo. Isso aqui é um vídeo mais sobre minha vida pessoal mesmo. Mas aqui nesse canal a gente fala muito sobre conteúdo jurídico. Dúvidas que as pessoas têm, muitos problemas que trabalhadores enfrentam, consumidores, diversas outras coisas. Gosto muito de falar de direito do trabalho principalmente, mas direito do consumidor, direito criminal, tudo isso a gente fala aqui nesse canal e descomplica o direito, né, para que saia daquele juridiquês, daquela parte que a gente quase não entende, palavras difíceis, e simplificar ele de forma que qualquer pessoa que esteja aqui no canal possa entender o direito de forma fácil e simples, como ele tem que ser. Então é isso. Deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não perca mais. Se tiver oportunidade de estagiar no TRT, não deixe essa oportunidade passar. Valeu e falou!